Bom, então, coragem é o assunto de hoje. Tem um desenho chamado Cão Coragem, não tinha? Coragem, o Cão Covarde. Interessante, né? Eu lembro de ouvir alguns desses desenhos, assim. De onde vem a palavra, né? Coragem. Vem de coração. Qual é a definição de coragem? É colocar o coração naquilo que se faz. Quem fala muito sobre isso, eu tenho falado bastante sobre ela, é a Brené Brown, falando sobre vulnerabilidade e estudando a coragem e a vulnerabilidade. Que a gente acaba vivendo num mundo no qual nós invariavelmente precisamos vestir máscaras e armaduras. Principalmente, falo por mim, assim, que nasci muito emocional, muito sinestésico, achando que a vida era o mundo dos ursinhos carinhosos, todo mundo, mas até nos ursinhos carinhosos tinha os vilões, né? Sempre tem. Lembro claramente o primeiro dia que fiquei muito triste na vida, no colégio, assim, voltei para casa triste porque algum colega tinha feito alguma coisa para mim. E eu não conseguia compreender, cheguei em casa chorando muito. Como é que um amigo faz alguma coisa dessa? Eu nem lembro o que era, assim, mas eu lembro da sensação emocional. Como que um amigo, meu amigo, por que ele fez isso? Amigo não pode fazer esse tipo de coisa. Depois a gente vai descobrindo que só as pessoas que realmente a gente gosta nos fazem mal, né? Porque a gente não gosta, a gente não, teórica, em tese, não se relaciona, né? As pessoas que não te importam, né? Agora, mal, e tristeza e sofrência, e que gera essas músicas aí de sertanejo universitário, essas coisas assim, essa vida sofrida, são as pessoas que a gente ama. Talvez o sofrimento na mesma proporção. Uma dos axiomas, ou das propostas mais difíceis dessa caminhada de autoconhecimento é o desapego. No curso de transcendência que nós fizemos lá em Farroupilha, uma das partes foi falando sobre desapego. E se confunde muito, assim, né? Até o Raul Seixas estava certo, né? A gente tem opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente tem opinião formada sobre tudo, mesmo sobre coisas que a gente não tem a mínima ideia, porque opinião tu não precisa ter conhecimento para dar opinião. Opinião é a tua opinião, é o que tu pensa sobre as coisas. Então, eu estou falando sobre coragem. Então, como num mundo complexo, duro, em que tu não sabe quem está na tua frente, porque isso é uma das dificuldades do pessoal do bem, tu não sabe quem está ali na tua frente. A gente está sempre meio com medo que a pessoa com que a gente vai se relacionar nos passe para trás, nos sacaneie, nos machuque, não é? Eu contei a história, não sei se contei essa história para vocês. Eu fiz um curso da Harvard Kennedy School, da Escola de Governo de Harvard, porque tinha me convidado para entrar para a política e tal. Eu disse, olha, deixa eu estudar antes. Eu preciso entender esse mundo um pouco mais para saber se eu vou entrar ou não. Daí fui estudar. Acabei participando bastante como professor, assim, inclusive fiz um trabalho de acompanhamento com Jonathan Bronson, que é prefeito de Teotônia. Se elegeu, então foi um trabalho bem legal, assim, de como construir campanha política ética, como te colocar dentro de uma... Então, há espaço para uma construção ética. Só que entrar na política precisa de coragem, né? Eu não sei se eu teria coragem, ou se eu sou a melhor pessoa para entrar. Eu acho que eu posso continuar atuando politicamente, fora do executivo, mas como professor. Bom, mas nós estamos lá no desapego e na coragem, vou chegar lá, tá? Talvez seja o mais difícil, porque nós queremos criar a ilusão de que as coisas são nossas. Eu sou a favor da propriedade privada, tá? Eu não sou contra, pelo contrário. Mas eu sei que tudo que eu tenho é transitório, porque eu sou transitório. Então, o que é o apego? É confundir o que eu sou com o que eu tenho. Ou o que eu tenho com o que eu sou. E a nossa sociedade constantemente nos mede pelo aquilo que a gente tem. Pelo quanto dinheiro a gente ganhou, pelo carro que nós temos.
É bom ou mal? Eu acho que é o que é. Eu posso ficar revoltadinho com as pessoas me medirem assim. Eu posso compreender isso, aceitar isso e utilizar isso a meu favor. Mas no mundo, como Charles Bukowski, do Edward Cummings diz, né? Ser nada além de si mesmo, no mundo, que faz tudo dia e noite para torná-lo você apenas mais uma pessoa, para te tornar igual a todos os outros, é lutar a batalha mais importante da vida e nunca parar de lutar. Então, para se manter lutando, para que a gente não se torne, fique pasteurizado, precisa de coragem. Tu tem que colocar o teu coração na história. Né? Tem uma entrevista famosa do Steve Jobs com o Steve Jobs e da Intel, Bill Gates. E os dois concordando que não faz nada extraordinário se não for apaixonado, se não amar muito o que tu faz. Porque tu não aguenta a caminhada sem o teu coração. No teu primeiro perrengue tu vai desistir. Se o teu coração não tiver na jogada, o teu primeiro perrengue faz que tu desista. Então as pessoas não põem o coração na história. Por isso elas desistem. De tudo, né? A gente vive num mundo muito fugaz. Tem uma parte boa dessa parte. A gente não precisa mais passar uma vida amarrado em coisas que a gente não gosta. Nossos pais e avós tinham. Se fosse o trabalho, fosse o emprego, fosse o casamento, fosse o que fosse. Hoje ninguém fica mais, teoricamente, casado por obrigação. Agora, apesar da gente viver num mundo mais livre, quantas vezes nós não nos pegamos sendo levados por uma cultura que a gente não quer mais? Eu falei ontem no curso, mas o que as pessoas vão pensar? É a pergunta que mais mata os sonhos da vida. E aí tá, mas então eu não posso estar, eu tenho que ser irresponsável, não tô nem aí porque as pessoas pensam. Não é isso, eu falei sobre isso ontem. A gente deve sim ter responsabilidade com as pessoas à nossa volta, mas não é se sentir oprimido pelo que as pessoas vão pensar. Isso, olha, eu vou ter cuidado com as pessoas à minha volta, mas não vou deixar de ser assertivo. Não é à toa que eu amo tanto a frase lá da mãe da Cinderela: Have courage and be kind. Essa dobradinha, para mim, é a chave da coragem. Porque a gente, né, coragem eventualmente a gente tem. Bom, então tem coragem, mas tenha coragem, mas tenha coragem de ser vulnerável, tenha coragem de ser bondoso com você. Seja coragem com gentileza, é o paradigma do cavaleiro, do knight, do samurai, né, que tem o mesmo cuidado com... esqueci de chamar o Antônio. Tem o mesmo cuidado com a espada do que com a cerimônia do chá. É a mesma delicadeza. Porque uma espada afiada, para quem já treinou, uma espada bem afiada não é a espada que corta, é a tua mente que corta usando a espada. Isso é uma viagem, eu não vou entrar nisso. Em outro momento a gente pode falar da espada. Então, gente, sobre coragem, todos os dias. Para levantar da cama, tem que ter coragem. Coragem de levantar e decidir ser feliz. Então, um dia sem coragem é um dia a menos que você viveu. Encerrei aqui. Encerrou? Agora não encerra.